Olá, Rezende, Newton, muito boa noite a vocês, público, sejam muito bem-vindos. Nós temos dois convidados hoje, o Newton Rezende e Eliane Bueno, que ainda não chegou, talvez chegue, não sei o que aconteceu com ela, mas se ela chegar a gente conversa. Então, rapidamente, Eliane Bueno Ribeiro é doutora pós-doutorada em Paris 3, em letras, é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora e autora de mais de 29 livros. E o nosso Newton, que está aqui presente, é professor, é alagoano de Maceió, professor adjunto de literatura da Universidade Estadual de Alagoas, Campus Jumbi, dos Palmares, e autor. Estudou a obra de Lígia, realizou A Barca em curta-metragem, baseado no conto de Lígia, né? Você estava dizendo agora nos bastidores que ganhou muitos prêmios, né? E está circulando. Fala um pouco da Barca antes de falarmos do livro que você e a Eliane organizaram, que é a Lígia Fagundes Telles, Pelo Sonho é que Vamos. Oi, Mazé. Obrigado pelo convite. Obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo. A Barca é o meu primeiro curta-metragem como roteirista e diretor. Eu trabalho com cinema já aqui em Alagoas há 12 anos, mas como preparador de elenco, diretor de elenco e como ator também. A Barca é um sonho que eu tenho há muito tempo. Eu tenho vontade de me especializar em adaptar obras literárias. Eu tenho uma lista de livros que eu li, que eu tenho vontade de adaptar, seja para curtas, longas séries, minisséries. E a Barca foi baseada no conto Natal na Barca, da Lígia, que foi o primeiro conto dela que eu li na minha vida. Eu tinha 16 anos de idade. O primeiro conto que eu li tornou-se o primeiro filme que eu fiz. Eu achei muito interessante que isso tenha acontecido, né? Então foi feito aqui em Alagoas, através dos arranjos regionais da Ancine, né? Venceu um edital, aí nós pudemos fazer, com a equipe alagoana também, uma pessoa de Pernambuco e outra de Fortaleza, e ele está circulando em diversos festivais, já foi para mais de 50 festivais, recebeu 21 prêmios, 5 menções honrosas, festivais, acho que em 18 ou 19 países a gente já participou e foi selecionado, né, a festivais que vão acontecer só no final do ano. Foi um dos 2 filmes brasileiros selecionados para a mostra competitiva do Festival de Havana, que é o principal da América Latina, que ia acontecer presencialmente agora em março, ia começar hoje, mas foi suspenso, né, por conta da pandemia, e a gente está aguardando eles dizerem uma nova data. É isso. Okay. E ele está online hoje. Depois eu posso até passar o link para as pessoas que não puderem ver, né? Antes de falar, talvez, vamos falar da organização do trabalho de organização do livro teu e da Eliane, né? Por que esse trabalho? E vocês são artigos, são depoimentos, né? Fala um pouco do conteúdo dessa obra, que você tem a capa no filminho e estava no último slide, né? Você tem um livro aí. Eu estou com o livro aqui, Este aqui. Pelo Sonho é que Vamos.
E eu não acho é? muito importante que é um livro da tua universidade, de Arapiraca, né, do teu estado, porque a gente fica muita edição no centro Rio-São Paulo, né? Então é muito importante. Hoje eu fico contente de falar de um estado que a gente não tem oportunidade. Exatamente. Foi um edital feito pela Eduneal, né, que é editora da Universidade Estadual de Alagoas, e esse edital selecionou diversos livros, né, abriu para inscrição e eu inscrevi como livro o dossiê que eu e a Eliana tínhamos organizado para a revista Passagem de Paris, né? Que de início ele foi, nós tivemos artigos e depoimentos para um dossiê, né, que a Eliana sonhou e para o qual ela me convidou, né? Há alguns anos ela me convidou, ela leu um livro meu, A Construção de Lígia Fagundes Telles, que é uma edição crítica do Antes do Baile Verde, em que eu faço análise das revisões que a Lígia fez em todos os contos do Antes do Baile Verde, faço cotejo. Ela leu, gostou e me convidou para organizar o dossiê. Né? Foi muito bom isso, foi ótimo. Depois a gente ficou amigo e tal. E eu organizei esse dossiê e depois o livro, né? Então, como eu não queria que o dossiê tivesse um caráter apenas acadêmico. Eu queria que ele pudesse atingir mais pessoas. E também eu queria muito que escrevessem sobre a Lígia, que escritores escrevessem sobre a Lígia, tanto nos artigos quanto nos depoimentos. Porque eu acho que ela é uma escritora que pode ensinar muito a quem escreve. Né? Ela é Beleza. uma narradora mestra. Eu acho que a Entendeu? Eliane está chegando aqui. Tá? A Vamos ver. Eliane está chegando. Chegou. Eliane, boa noite. Tudo bem Aqui, por aí? boa tarde. Olha aí, Mil a perdões. Eliane está Perdões, cá chegando. estou eu. Mil Beleza. perdões. Então, Eliane, a gente já apresentou a obra, assim, né? E o Newton estava falando da obra que vocês organizaram. Aí eu vou aproveitar para uma pergunta que eu tinha imaginado para você, mulher, porque a Lígia é uma mulher, a Lígia completa 97 anos, né? 98, esqueci. Por aí. Este ano, a Lígia é uma das primeiras mulheres 98, a cursar universidade. Ela foi fazer direito no Largo São Francisco, numa época em que tinha muitas poucas mulheres, né? Ela sempre pensou que a mulher precisava ser independente, independente, e por isso era importante trabalhar, né? Estudar e trabalhar. Ela fez isso, depois ela era militante pelos direitos humanos, e eu queria, Eliane, que você nos falasse como é que, antes queria dizer que o artigo que eu escrevi para BR Brasil, mais editado pela Fernanda Kruja, que está da Alemanha, e também dizer que o que disse o Luiz Rufato falou sobre sobre a Lígia. Ele diz o seguinte: Lígia ocupa um papel importantíssimo na discussão do lugar da mulher na sociedade brasileira. As mulheres de seus livros são fortes, decididas, impetuosas, ainda quando aparentemente submissas e conformadas. Eliane, tem um barulho aí, não sei onde. Eliane, não é que não. Não. Eliane, como é que você vê esse feminismo da Lígia, que é muito discreto, né? Como é que você vê e analisa, por favor? Bem, eu acho que não nem seria discreto. Eu acho que Lígia se coloca como personalidade pública de uma maneira muito, muito decisiva. É uma pessoa que não hesita em falar de sua vida particular, a sua vida de menina. Quer dizer, ela já declarou que muito do desenvolvimento da sua vida, né, se deve à relação que ela viveu com seus pais. Quer dizer, seu pai era uma pessoa da justiça, era um advogado, um promotor, e sua mãe era uma mulher
sem profissão de ser dona de casa. E então me parece que essa inscrição numa família absolutamente tradicional foi importante para ela, quer dizer, ela seguiu a linha paterna. Ela quis ser uma mulher de decisão, uma mulher de exterior, digamos assim. No entanto, ela fez outra faculdade também, ela fez educação física. Quer dizer, por um lado, ela seguiu a linha paterna, a linha da justiça, quer dizer, nós sabemos, né, como o curso de Direito é um curso que implica a compreensão do Estado e a decisão sobre o Estado, né? Por um lado, ela segue isso, ela se torna procuradora do Estado de São Paulo, o que não é pouca coisa, é um cargo importantíssimo. Quer dizer, é uma pessoa que assegura para si uma posição estável, uma posição de independência econômica e social. Por outro lado, ela se casa em primeiras núpcias com um de seus professores, que é uma coisa mais clássica impossível, né? A moça que vai para uma faculdade, entre aspas, masculina, e se casa com um professor já renomado. Se a gente pode fazer as duas coisas, como ela dizia, então, também... Como é? Desculpa, eu não ouvi. Como se a gente pode fazer as duas coisas, se formar e encontrar marido, entre aspas, também, como dizem os franceses, né? Oui, claro, E ela faz essa junção, né, do tamil. Depois ela se casa também, mas nesse momento ela já é uma pessoa ela já é uma pessoa liberada, ela é uma pessoa que não precisa mais, digamos assim, de marido que a apoie, né? Ela se casa com outra pessoa importante, que é um cineasta, é uma pessoa já reconhecida. Mas ela também, nesse momento, já não precisa de reconhecimento de outra pessoa. Ela tem o seu próprio reconhecimento. Eu queria também assinalar, ainda nesse rolê, que ela é uma pessoa muito ajudada por seu pai. Os seus primeiros livros, os seus primeiros 2 livros, são financiados por seu pai. Quer dizer, ela é uma pessoa que tem essa relação com a figura masculina, eu poderia dizer que resolvida. Ela é uma pessoa pessoalmente resolvida quanto a isso. Mas não. E eu acho que existe um aspecto na sua obra muito importante. Ela não é uma pessoa, digamos assim, que lute na ficção, tá? As suas personagens não são personagens exatamente feministas. São personagens matizadas. Se nós virmos, por exemplo, o seu primeiro romance, que é o Cirano de Pedra, né? O primeiro romance que ela assume, né? Porque tem outro antes, tem 2 antes que ela não considera que começou aí. Ela quer começar em Cirano de Pedra. Uhum. A figura que é a figura resolvida, a figura positiva de Cirano de Pedra, é a menina que tem uma excelente relação com os pais, que é a Lia. E esse casal formado pelo pai e a mãe de Lia, mais tradicional impossível também. Bom, nós temos esse aspecto. Por outro aspecto, nós temos o último livro dela, que é, na opinião de todos os críticos, sua obra-prima, melhor livro, na minha também. As Horas Nuas, para mim, é o máximo de Lígia. A figura da personagem principal, Rosa Ambrosio, é uma figura muitíssimo interessante. Não é Lígia. Rosa Ambrosio não tem nada a ver com a biografia de Lígia. Mas é uma figura em que ela cristaliza várias tendências, vários aspectos do feminino. Rosa Ambrosio é uma atriz em decadência. É um primeiro aspecto. Mas é uma atriz em decadência. O termo decadência já é um termo conotado. Ela é uma atriz envelhecida. Então, ela já não tem os papéis que nós todos sabemos que o cinema e a televisão guardam para a juventude. Ela tem papéis mais discretos, papéis de segundo plano, de apoio. Bom, por outro lado, o que é muito interessante em Rosa Ambrosio é que ela tem a dimensão erótica de uma mulher jovem. Ontem eu estava assistindo a uma live de uma professora da UF, Euridice Figueiredo, e ela falava
ela falava em diagonal dessa questão, que a ficção televisiva, cinematográfica e literária se ocupa da juventude prioritariamente porque os temas do amor, do erotismo, são vistos na juventude. Lígia não. Lígia não apenas. Eliana, eu vou te cortar. Desculpa, estou falando com a... Eu vou te cortar porque tem 15 minutos, como nós temos 30, vamos agilizar as coisas. Me desculpa. Eu estou falando há 15 minutos, que horror. Não, você não estou falando 15 minutos, mas estamos a 15 minutos. Então, Newton, eu queria abordar também a questão dos amigos da Lígia. A Eliane falou do pai e tal. Os amigos, a gente sabe que ela era amigo do Érico Veríssimo, Carlos Drummond, Clarice Lispector. Como é que você vê as amizades, como é que funcionava entre eles? Por favor, Newton. Opa, uma coisa que eu acho muito importante... Oi, Eliana, quanto tempo? Beijo. É uma coisa que eu acho muito importante, é que a Lígia sempre foi uma jovem muito decidida, né? A amizade dela com o Érico Veríssimo, por exemplo, ela tinha seus 18 anos, 19, e foi atrás de conhecer e ficar amiga daquele homem que já era consagrado. Né? Ela chegou até a uma carta muito interessante que ela escreveu para ele. Ela estava com o segundo livro de contos pronto, ela tinha uns 18, 19 anos, estava com o segundo livro de contos pronto, escreveu para o Érico, perguntando se ele poderia levar o livro para a editora, dizendo que era dele, né? Mas depois ela disse, não, mas se não der também, tudo bem, mas se eu puder ler, ou então diga que é de um homem e tal. Aí ela disse que estava com o livro pronto e que tinha um editor que tinha se interessado. Mas esse editor queria botar a foto dela na capa. E ela disse que não, porque o livro não tinha nada a ver com ela. Era um livro de contos. E ele insistiu em colocar o livro com a foto dela. Aí ela disse que ele colocasse a foto da avó. E pegou o livro de volta e não publicou. Ela tinha 18 ou 19 anos. O livro só saiu... Ela tinha 21 anos de idade, foi Praia Viva, e saiu com 5 contos a menos. Durante esse tempo ela revisou. E nessa carta para o Érico Veríssimo, ela diz que ela tinha acabado de ler o livro Saga, que se passa na guerra e tal. Aí ela fala, li Saga, mas prefiro música, mas eu achei um pouco postiço. Eu prefiro música ao longe. O senhor já esteve no front? Como é que pode uma coisa dessa? O senhor esteve na guerra para escrever sobre ela. Então, tinha uma consciência da artificialidade no texto e, ao mesmo tempo que pedia um favor para Érico Veríssimo, fazia uma crítica ao livro dele. Então, eu acho que isso diz muito das amizades dela, essa sinceridade e esse respeito muito grande pela arte, né? A coisa da dignidade no trato. Então, por exemplo, com Hilda Hilst, que foram amigas assim, por muitos anos, né? Se conheceram quando Hilda recepcionou a Lígia por ocasião do lançamento, eu acho que de Histórias do Desencontro, ou foi Praia Viva, deixa eu ver. Hilda nasceu em 30, não, acho que o lançamento Praia Viva, uma coisa assim. Lígia já tinha saído da faculdade. E Hilda era aluna da faculdade. Então, recepcionou Lígia. Elas conheceram, Hilda disse que era poeta. E o que aconteceu a partir daí? Lígia tinha muito contato com Hilda, Lupe Cotrim, uma outra, esqueci o nome. E a Lígia era meio que a mais politizada dentre elas, no que dizia respeito à luta para que a mulher tivesse seu lugar reconhecido. Até porque ela já escrevia desde piveta, né? Ela tinha contos publicados em jornais já aos 12, 13 anos de idade. Ela é considerada menina prodígio. O primeiro livro de contos ela tinha 15 anos de idade, mas antes ela já publicava. Então, ela era meio que a irmã mais velha dessas outras autoras, no sentido de ajudar mesmo na carreira. Ela foi uma das primeiras pessoas a publicar sobre a Hilda.
ela publicou sobre o livro Balada de Alzira, né? Porque ela tinha dito a Hilda que ia publicar um artigo sério sobre o livro. E a Hilda perguntou, vai publicar? Ela, vou. E o que seria um artigo sério? Um artigo em que não se falasse apenas da mulher bonita, daquela jovem, mas falasse do livro mesmo. E nesse artigo, ela elogia o livro, mas também ela fala de aspectos que ela julga que o fragilizavam e que talvez no futuro a poeta Hilda melhorasse. Né? E ela fala, entre os nossos poetas, ela é uma grande promessa hoje em dia. Então, é muito interessante, porque também não havia esse maternalismo. Né? Ela escreveu sobre a Hilda, que era mais jovem, 7 anos mais jovem, é o segundo ou terceiro livro da Hilda, elogiou, mas fez a crítica, por saber que a crítica era necessária para que ela crescesse, né? Então, diga, Liana. E talvez até a crítica, talvez ela pensasse que o fato de ela fazer uma crítica valorizaria o livro. Não Sim, ficaria também foi isso. Madre, né? Mas foi para isso que ela também quis fazer, não é? Para poder lançar a luz. Como ela disse, vai ser um artigo sério. Para ele ser sério, ele tinha que ser completo, né? Ele tinha que também falar das fragilidades. Né? Então, beleza. Pode ter sido mesmo um recurso. Então, acho que as amizades dela sempre foram assim, né? Ricas nesse sentido. Muito ricas. Né? Muito obrigada, Newton. Eu queria dizer para quem está nos acompanhando agora que você está no Nordeste, a Eliane está aqui em Paris e eu em Paris, né? E eu estou falando isso porque a Lígia foi muito traduzida, né? Ela teve livros em Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Holanda, Suécia, República Tcheca, França, e eu fui na Biblioteca Nacional ver quais foram os livros que estavam lá, quais são os livros que estão na Biblioteca Nacional Francesa. Eu encontrei muitos em português, quase todos os livros dela estão em português, mas tem 6 traduções na Biblioteca Nacional. La Structure de la Bille de Savon, que foi traduzida pela Inês Ozeki Després, e os outros pela Marivonne Lapouge Petroel, que é Antes do Baile Verde, As Horas Nuas, e As Meninas, e ainda A Noite Escura e Mais Eu, e A Disciplina do Amor. Que Disciplina do Amor? Pois é, para fazer essa ligação com a França, onde estamos, né, Eliane? O que você vê mais dessa ligação França-Brasil com a Lígia e as obras da Lígia? Eliane, você teria alguma... Não, na verdade, eu não pensei sobre esse aspecto, porque eu acho que Lígia é uma escritora, digamos assim, que tem uma passagem fácil no bom sentido, não no sentido de banal, uma passagem facilitada, porque ela pode atingir vários públicos. Ela tem uma linguagem, ela trabalha com uma língua portuguesa corrente. Ela não é uma criatura erudita, ela não é a autora que busca a erudição, ela não é uma autora que busca a tortura da língua, a tortura também no melhor sentido, quer dizer, a tordre la langue, né? Não, ela é uma pessoa que fala o português como se nós estivéssemos conversando aqui. E sob essa aparente simplicidade, nós encontramos uma complexidade muito grande. Então, isso faz com que o seu texto possa ser trabalhado em vários níveis e possa ser traduzido, suponho eu, que com muita felicidade, sobretudo porque ela contou com 2 excelentes tradutoras, né? Mas o que não é, por exemplo, não é o caso de jeito nenhum, nem de Clarice, nem de Nélida, por exemplo. E eu creio que nem mesmo de Hilda, que são autoras que trabalham a língua de outra maneira. Não só a língua, como a linguagem, que contam uma história de uma maneira que procura a diferença retórica. Lígia não. Lígia procura falar como se ela estivesse sentada tomando uma xícara de chá bem forte. E, por baixo dessa calma, nós temos todo um mar revolto, né? Muito bem. Newton, eu queria falar, para mim, eu
ela dava uma importância muito grande à cultura brasileira, né? Ela falou em algumas entrevistas, né, que preferia uma coisa que fosse talvez não muito importante, mas ela dava a prioridade à cultura nacional. O que você tem para dizer sobre isso? Bem, antes, quero dizer que eu adoro ouvir a Eliana falando e as coisas que ela falou sobre a Lígia foram ótimas Ótimas. agora. Como é bem certeira e tudo mais. Eu acho que, veja, a Lígia trabalha muito com a sutileza, né? Então, sejam quais forem os aspectos aí presentes, sejam os aspectos culturais, os aspectos sociais, eles aparecem sempre de modo muito sutil, né? Então, por exemplo, a cultura nacional. Infelizmente, fez parte muito tempo, ainda faz a cultura nacional, o adotar uma criança, mentindo, dizendo que vai pegar como filha, mas pega para ser escravo de casa, como acontece no Conto Biruta. Isso é cultura brasileira. Entende? Então, eu acho que a cultura brasileira nos contos da Lígia está muito relacionado a esse tipo, a cultura no que diz respeito aos nossos vícios sociais. Os nossos vícios sociais estão muito, muito, muito presentes, né? Eu não sei, eu não me lembro agora falar alguma outra coisa. Sim, eu acho que ela fala muito dos vícios burgueses, mas de um modo que não é muito explícito. A Lígia não grita nunca no seu texto, ela sussurra o tempo todo, né? A violência dela toda é uma violência subterrânea, né? A gente sai machucado, tal. Uma vez um professor meu da universidade, da minha graduação, chegou e disse: "Eu acho a Lígia pornográfica, mas pornográfica no sentido de que ela dá a gente uma agonia, porque aquelas coisas que estão correndo por baixo, sabe, deixa a gente tão impregnado de algo terrível, que ele disse isso, eu acho ela pornográfica, mas é um pornográfico do avesso, sabe, não é da explicitude, né? Então, eu acho que muito da nossa cultura está nos textos dela e está nos vícios todos que a gente carrega, como o nosso racismo institucionalizado. Isso é cultura também brasileira. Quando a Virgínia em Ciranda de Pedra olha a mulher que trabalha na casa dela, que é negra, e para xingar a mulher, ela chama ela de preta. Você é preta! E depois ela diz que ela quer ser um anjo, quando morrer quer ser anjo, mas ela quer ser um anjo branco. Anjo preto não, porque anjo preto deve ser muito triste. Ser anjo preto e anjo preto não está no céu e tal. Então a Lígia não explicita a coisa do racismo, ela não explicita no sentido, ela não discursa sobre, mas ela coloca uma criança dizendo isso. Agora, se uma criança fala isso, é porque ela escuta de quem? Dos pais, da família. Então, ela diz que aquela sociedade é desse jeito. Né? Então, todo o texto dela nos traz essas coisas de modo assim, meio oblíquo. E um leitor pouco maduro pode achar que a Lígia é racista. Não, ela não é racista. As personagens dela são muito racistas. Porque nós temos o racismo institucionalizado. Então, ela fala muito da cultura brasileira, só que é essa cultura. Então, nós escravizamos os mais pobres, nós somos racistas, somos miscigenados, mas não assumimos isso, né? Então, um negro, até um negro de pele um pouco mais clara, julga-se branco e tem preconceito com relação a um negro também que tem a pele mais escura. Então, é essa cultura brasileira que está ali presente. Não é folclórica, não é não é folclórico nem o pitoresco. Entende? Beleza. Ok. A gente está quase no limite do tempo, mas eu acho que eu tenho duas questões que eu gostaria de passar. Eliane, você disse, eu queria saber por que lembrar Lígia hoje? Por que é importante falar, lembrar da sua obra hoje? Eu acho que Lígia é uma das mais importantes escritoras brasileiras, e não só da segunda metade do século XX, não. Em geral, é uma das escritoras mais importantes, é um dos padrões da escrita feminina, dos modelos, né, da escrita feminina. Em segundo lugar,
é um modelo, é uma escrita que trabalha questões muito femininas. Como eu falei agora há pouco, sobre a questão da mulher velha, e sobre uma dimensão que poucas vezes eu vi tão matizada, tratada de uma maneira tão sutil, como disse o Newton. Sutil, por um lado, e, por outro lado, matizada, que é a questão da maternidade e da filiação. Os livros de Lígia trabalham sempre a relação mãe e filha. Esse último livro, por exemplo, As Horas Nuas, é um livro que trabalha essa questão em 3 personagens. É a atriz, que é velha, e é atriz, quer dizer, ela representa uma porção de personagens. É aquela que se desdobra em 1000 figuras. Não é à toa que Rosa Ambrosio é atriz. Então, tem Rosa Ambrosio, tem a sua filha, que só gosta de velhos, é assim que o texto diz, tá? A sua filha só namora homens mais velhos, quando Rosa Ambrosia namora rapazes, homens mais novos. E a psicanalista que precisa fugir para viver o seu amor. No livro de Lígia tem encaixada a história de Psique, que é uma história absolutamente fantástica. E isso, como disse Newton, na maior sutileza. Ela não vai dizer, olha, eu estou trabalhando um tema mítico fundamental na relação feminina. Não, ela não diz nada disso, ela põe lá a psicanalista que tem que fugir para viver, tem que fugir daquela relação, ela mora num prédio, daquela relação com uma figura vicária da mãe, né, que é a sua cliente, que é a Rosa Ambrosio. Então, essa sutileza percorre essas relações da maternidade e da filiação. Por um lado, ela trabalha como filha, por outro lado, ela trabalha como mãe. Existe uma outra personagem nas Horas Nuas muito importante, que é a tia, que de uma certa forma faz às vezes mãe também da Rosa Ambrosio, é um duplo da mãe, com a relação com seu filho, filho que morre nas suas mãos, né, nos seus braços, tem a relação da mãe, das mães fracas nas meninas, as 2 mães que são muito fracas, a mãe de 2 das meninas são mães que precisavam de mãe. Então, ela está sempre trabalhando as questões que são fundamentais da mulher, quer dizer, que é a questão sexual, que é para o homem também, claro, mas a mulher tem esse peso da idade, tem esse peso digamos, da dignidade, e a questão da maternidade, que é uma questão incontornável da mulher. Né? Um homem pode dizer que ele não tem filho, ele pode abandonar um filho. Uma mulher pode até abandonar um filho, mas ela não pode dizer que não tem filho. É impossível. Então, a maternidade está inscrita na mulher. É isso. Agora, se eu posso usar rapidamente 1 minuto, eu queria que o Newton falasse se a minha ideia é pertinente. Eu não sei se vocês já falaram do belíssimo filme que ele fez. Sim, falamos. Sim, falamos. A gente vai precisar encerrar a 33 minutos e 40, me desculpa, é pouco tempo, mas a ideia é de chamar o público para as obras, né? Por isso que eu queria pedir para o Newton dizer, Newton, o que para abordar, quem não abordou ainda, Lígia, eu acho que é muito difícil encontrar alguém que ainda não estudou, que não leu a Lígia, mas quem não leu, a nova geração, como abordar a Lígia? Começar por onde? Vocês têm esse livro que a gente citou, né, muito importante, que vocês organizaram, né, que é de editora, pode mostrar ainda, editora, ir lá e dizer quais são... que pode ser encomendado, imagino, no site da editora, né? Isso. Pelo Sonho é que Vamos, né, que tem diversos artigos, depoimentos a respeito da obra dela, que é do NEAL. Inclusive o Renildo, que é o diretor da editora, está aqui nos assistindo. Para a pessoa entrar na obra da Lígia, dependendo da faixa etária e da sua maturidade como leitor, no que diz respeito aos romances, eu uso muito meus alunos mais jovens, Ciranda de Pedra, que é de facílimo acesso, né? Ou As Meninas, certo? São 2 romances de formação meio distintos. E com relação aos contos, o Antes do Baile Verde, né? Para seguir mesmo a ordem cronológica. As Horas Nuas
é muito importante para quem já tenha lido a obra, porque a Lígia, além de trabalhar com intertexto, ela trabalha o tempo todo com um autotexto. O pacto que ela faz com seu leitor é enorme. Então, há muitos easter eggs, como a gente fala nos filmes. Ela espalha muitas coisas assim. Então, um leitor que conhece toda a sua obra vai ler determinadas coisas que ela colocou em As Horas Nuas, por exemplo, que remetem a um conto, a um outro romance. Por exemplo, um dos mistérios das Horas Nuas, a possível solução desse mistério está num conto dela da década de 60, que está no livro Antes do Baile Verde. Certo? Eu não vou dizer aqui. Eu vou falar com você depois de fora, para não dar spoiler para quem não leu. Quando acabar aqui, eu falo com você no WhatsApp. Entendem? Então, As Horas Nuas é para quem já leu tudo. Então, eu acho que duas portas de entrada são Ciranda de Pedra, para quem quer algo de mais fácil acesso, As Meninas, para quem quer se desafiar pela linguagem, e Antes do Baile Verde, para entrar no mundo dos contos. É isso que eu acho que muito obrigada, Newton. Chamando as pessoas, vocês, então, para aprender mais, para ver mais, para ler mais sobre essas obras, e o livro do Newton e da Eliana. Isso aí que vamos. Isso, muito, muito, muito bem, muito obrigada pela companhia. Sobretudo do Newton, né? Newton que é o organizador do livro. Obrigada a vocês pela participação e obrigada a você, público, por nos assistir. Até a próxima. Até a próxima.